Abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. A carta de Paulo a Tito fica depois de 2 Timóteo, que fica depois de 1 Timóteo, que fica depois de 2 Tessalonicenses, que fica depois de 1 Tessalonicenses, que fica depois de Colossenses, que fica depois de Filipenses, que fica depois de Efésios, fica depois de Gálatas, de 2 Coríntios, 1 Coríntios e Romanos. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Depois de Romanos você caminha um pouquinho até você chegar em Tito. Olha, a gente cita um livro que não é muito pregado, né? Não é muito lido, aí a gente escuta o barulho das folhas da Bíblia, o povo procurando. Carta de Paulo a Tito, eu vou esperar você encontrar. Capítulo 2, versículo 11. Jerônimo, meu diácono, meu pastor auxiliar, futuro pastor provisionado e ordenado. Se tiver alguém lá aí fora, diga: o pastor está dizendo que o arraial está em festa, vá para dentro para ouvir a palavra e receber. Tito, capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, anunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Até o versículo 13. Hoje nós vamos estudar sobre o tema a graça de Deus. Você pode repetir 3 vezes olhando para a tela. Qual é o nosso tema essa noite? Mais uma vez. Bem forte, como quem jantou. Mais uma vez, como quem vai pagar uma pizza para o pastor depois do culto. A graça de Deus. A graça de Deus, queridos, é um tema que atravessa toda a Bíblia. Embora a teoria dispensacionalista faz um contraste, um antagonismo entre a lei e a graça de Deus sempre esteve presente. Desde Gênesis 1 até Apocalipse, a graça de Deus é um tema sempre atual. Nós hoje cantamos muitas músicas sobre a graça, nós falamos sobre a graça, nós falamos sobre crescer na graça e no conhecimento, mas será que nós temos entendimento do que verdadeiramente é a graça? O apóstolo Paulo foi alguém poderosamente transformado no seu caráter, na sua personalidade, em todos os aspectos da sua vida, simplesmente por ter um encontro com a graça de Deus. Paulo está escrevendo a Tito. Tito foi alguém que Paulo chama meu verdadeiro filho na fé. Paulo gerou espiritualmente Tito. Paulo deixa Tito em Creta, depois que Paulo passou 2 anos em prisão domiciliar em Roma, e depois que ele é solto dessa prisão domiciliar em Roma, ele se dirige a Éfeso e ele deixa Tito em Creta. E então ele envia essa carta no ano 64 depois de Cristo para Tito, para dar algumas orientações ao seu filho na fé, pastor daquela região. E o interessante é que quando Paulo vai dar essas instruções ao pastor, ao líder Tito, Paulo ele quebra a regra daquilo que ele sempre faz nas suas cartas doutrinárias. Paulo escreveu 13 cartas doutrinárias. E Paulo, nas suas cartas, ele costuma falar primeiro de teologia teórica. Se você vai ler a carta de Paulo aos Romanos, até o capítulo 12,
Paulo está falando de doutrinas, como o pecado, como a justificação pela fé, como a santificação. Quando chega no capítulo 12, Paulo começa a falar de prática, de doutrina do serviço cristão, de como deve ser o comportamento do cristão. Nessa carta, que é uma das cartas chamadas cartas pastorais, né? As cartas pastorais são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Ele foge da regra. Ao invés de ele falar de teologia prática, ele vai falar de teologia teórica, ele vai falar de teologia prática. Então ele começa dando algumas instruções de como deve ser o comportamento dos presbíteros, dos pastores, dos líderes. Depois ele vai falar do cuidado que a liderança tem que ter com as heresias que podem se infiltrar no meio da igreja. E quando chega no capítulo 2, ele vai mostrar a questão do comportamento de cada classe de pessoas na igreja. Ele vai falar do comportamento dos velhos, dos adultos, dos jovens, das senhoras. Mas quando chega no versículo 11, então Paulo muda de teologia prática, ele vai para a teologia teórica e ele vai agora tocar numa doutrina importantíssima, que é a doutrina da salvação, a soteriologia, e ele começa no versículo 11, então, falando sobre a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Né? Nós, dentro dessa cultura ocidental, tem muita gente que se chama até Graça. Eu conheço mais de uma pastora que o nome é Graça, né? Maria das Graças, Graça Albuquerque. Mas o que seria graça? Quando você vai para a raiz da palavra graça, a palavra que aparece no hebraico é Shem, e Shem quer dizer estar inclinado benevolentemente para alguém. Graça é Deus se inclinando para ouvir a oração do pecador que não merece ser ouvido por ele. Graça é Deus se levantando do trono e estendendo a mão para tirar o homem que não merece, o seu próprio inimigo espiritual, que o homem, antes de conhecer Cristo, é inimigo espiritual de Deus, tirá-lo das profundezas da sua vida de pecado e trazê-lo para junto dele. Quando você chega no Novo Testamento, a palavra que vai aparecer, a palavra grega é charis. Charis quer dizer dom, livre, favor imerecido. Então, nós estamos falando aí, preste atenção aqui, queridos, vocês que estão na mídia, nós estamos falando aqui, nós estamos no primeiro ponto aqui, respondendo exatamente essa pergunta, o que é a graça? E a gente podia resumir a palavra graça, dizendo que graça é favor imerecido. Eu vou perguntar aqui e vocês vão responder. O que é graça? Perguntar desse lado, o que é graça? As mulheres com voz de roxinol, o que é graça? Os homens com voz de trovão, o que é graça? Toda a igreja, o que é graça? O pastor Nilson Fanini foi um pastor batista, já está na eternidade, e quando ele queria descrever a graça, o favor imerecido de Deus, a benevolência de Deus, o dom livre de Deus na nossa direção, ele contava uma história. Ele contava de um pastor que tinha uma congregação numa região suburbana, uma região muito pobre, e tinha muitas pessoas carentes. E um dia, no dia de Natal, esse pastor tinha um garoto que frequentava sempre as reuniões da igreja desse pastor. O pastor resolveu comprar alguns presentes e levar para esse garoto. Então ele pegou várias sacolas lá, com brinquedos, com roupa, né, com bolo, com alimento. Ele pegou aquelas sacolas todas e ele foi naquele morro. E o garoto morava num barraco alto, tinha que subir várias escadas. E o pastor pegou aqueles presentes e ele vai subindo em direção à casa daquele garoto, que ele ia entregar aquele presente ao garoto. E o garoto estava escondido por trás. Quando viu o pastor, que viu aqueles presentes, o garoto muito ambicioso, pegou uma pedra, jogou na cabeça do pastor, e o pastor, com o impacto daquela pancada, caiu sangrando, e ele foi lá, pegou todos aqueles presentes e levou, e roubou os presentes que eram dele. O tempo se passou, o pastor foi hospitalizado, e quando o pastor melhorou,
o pastor comprou novos presentes, subiu aquele morro e foi na casa do garoto. E quando chegou lá para entregar os presentes, o pai do garoto, espantado com aquilo, disse: pastor, o senhor não pode, não deve fazer isso, porque aquela pedrada que o senhor levou, que o senhor foi hospitalizado, foi meu filho que deu aquela pedrada, e o meu filho não merece ganhar esses presentes. E o pastor disse: é verdade, o seu filho não merece ganhar esses presentes, mas o seu filho precisa desses presentes. E o pastor Nilson de Amaral Fanini dizia assim: isso é graça. Nenhum de nós aqui merece o favor, a misericórdia, a benignidade e a bondade de Deus, mas Deus em Cristo resolveu manifestar a sua graça a todos nós, mesmo sem nós merecermos, porque Ele é bom, porque Ele é generoso, porque Ele é bondoso, porque Ele é um Deus gracioso. Graça, favor que eu não mereço, mas Deus resolveu me salvar, não porque eu mereça, mas porque eu preciso da salvação. Então Paulo começa a sua dissertação sobre a salvação e o que ela faz na nossa vida, dizendo aqui no versículo 11 do capítulo 2, porque a graça de Deus. Então primeiro nós aprendemos que graça é o que, irmãos? O que é graça? A teologia vai falar de muitos tipos de graça: graça preveniente, graça eficaz, graça irresistível, graça suficiente, graça comum, graça salvadora. É dessa que eu quero falar, né? Graça salvadora. Então, primeiro, eu aprendo aqui que graça é o favor imerecido de Deus. Segundo lugar, eu aprendo aqui que Paulo, quando vai falar da graça, ele vai falar da origem da graça. Veja no versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus, diga comigo, a graça de Deus. Então, queridos, qual é a origem da graça? Diga: Deus. Qual é a origem da graça? Deus. Veja o que Paulo diz: a graça de Deus. Ele não diz a minha graça, ele não diz a graça de Apolo, a graça de Pedro, ele diz a graça de Deus, porque a graça está originária em Deus. Deus é a origem da graça. E quando eu vou para a Bíblia, e eu vou caminhar em todo o Novo e o Antigo Testamento, eu vou encontrar a graça se originando em Deus. A primeira manifestação da graça de Deus, o primeiro relato da graça de Deus, é quando o homem e a mulher, Adão e Eva, pecam. Olha para mim, eu estou vendo Adão saindo do jardim do Éden, cabisbaixo, Eva chorominga do lado deles, eles vão tristes. E se alguém pergunta: por que vocês estão tristes assim? Nós obedecemos a Deus. O único mandamento que Ele nos deu, nós não conseguimos guardar. E nós estamos saindo aqui do lugar da presença de Deus. Nós somos pecadores agora. Estamos destituídos da glória. O brilho se apagou em nós. Mas a Bíblia diz que quando o homem pecou, ele se viu que estava nu. Do Midrash hebraico vai dizer que o corpo do homem brilhava antes do pecado. A Bíblia não diz, é uma tradição. Romanos 8, 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra ali, destituída, perderam o brilho. Mas Adão e Eva estão saindo nus. E Deus diz: espera aí, Adão, Eva, aguardem um pouco. E Deus traz 2 animais, eu acredito, 2 cordeiros. Mata um cordeiro. Ele diz: Deus veste Adão e Eva de pele de cordeiro. Então eles estão saindo da presença de Deus, eles estão saindo do lugar da adoração, eles estão saindo do projeto original, mas eles não estão saindo descobertos, eles estão saindo cobertos pela pele daqueles animais, daqueles cordeiros. Então sangue foi derramado para eles saírem cobertos, e a palavra coberto no original é que quer dizer expiado, perdoado. Quando Adão e Eva pecam, eles saem da presença de Deus perdoados. O que é isso, pastor? Isso é graça. Deus podia ter expulsado eles da presença deles sem ser perdoado, mas Deus os expulsa. Eles não podem continuar naquele lugar, mas saem cobertos. E eles aprenderam o segredo. Você vai ver depois
Abel fazendo um altar, sacrificando um cordeiro. Eles aprenderam. Abel com quem aprendeu? Aprendeu com os pais. Isso é graça. Agora, o tempo passa. E o mundo está numa situação de impiedade descontrolada. A imoralidade, o desrespeito, a sociedade completamente corrompida. E Deus resolve: vou dar cabo da raça humana, vou destruir o mundo. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para um homem chamado Noé. E a Bíblia diz: Deus achou graça. Enquanto o mundo está sendo destruído pelo dilúvio, Noé e sua família estão guardados dentro da arca e recomeçam a história da humanidade. O que é isso, pastor? A graça de Deus. É graça. Agora, o retrato, querido, mais eloquente da graça de Deus, pelo menos na minha opinião, que eu encontro na Bíblia, no Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 9. Davi está sentado no seu trono. Davi é um tipo de Cristo. E ele diz: venham cá, meus súditos, eu quero saber se existe alguém ainda da família de Jonatas ou de Saul que eu quero tratar com benevolência, eu quero fazer o bem a essa pessoa por amor a Jonatas, a aliança que eu tinha com Jonatas. Tem alguém? E um camarada chamado Ziba se aproxima e diz: tem um lá na terra de Lodebar, o nome dele é Mefibosete, mas ele não vale de nada. Ele é aleijado de ambos os pés, ninguém quer saber, ele está na terra do nada, do esquecimento, aleijado de ambos os pés. E Davi diz: carruagem, soldados, vão até Lodebar e vão trazer Mefibosete de lá, tragam ele ao palácio. Eu imagino as carruagens de Davi indo na direção a Lodebar, e quando chega lá, está lá o aleijado Mefibosete, e Mefibosete quer dizer, respirando a vergonha, um indivíduo com um trauma terrível, um complexo de inferioridade incurável, os pés aleijados. Mefibosete, é você? Sim, pois não. O rei manda que você entre nas suas carruagens, o rei quer vê-lo no palácio. Mas o que é que o rei quer vê-lo no palácio? Mas eu não mereço, mas o rei quer. E eles trazem Mefibosete. E a Bíblia diz que quando Mefibosete vê Davi, Mefibosete se sente tão desgraçado, tão imprestável, sem nem um pouquinho de senso de alto valor, que ele diz: o que é que o senhor quer com um cão morto como eu, com as pernas quebradas, um aleijado como eu? E Davi disse, a Bíblia diz que Mefibosete achou graça diante de Davi. Davi disse: Mefibosete, que história é essa de cão morto, rapaz? A partir de hoje você senta na minha mesa, você come do meu pão, você é tratado aqui como filho de rei, as terras que você perdeu são todas restituídas. Mas por que, Davi? Porque isso é graça, porque Davi é um tipo de Cristo que nos traz da terra do nada, paralisados pelo pecado, e nos faz sentar na mesa da sua presença, e nos alimenta com o pão da sua palavra, e restitui tudo quanto nós perdemos por causa do pecado. Por isso que Paulo está dizendo: a graça de Deus eu não merecia, você não merecia, mas porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, hoje nós estamos sentados à mesa do Rei, comendo do pão da presença, e tendo a nossa vida completamente restaurada. Paulo diz: a graça de Deus. Então nós temos aqui o que é a graça. Nós temos aqui a origem da graça. Deus é a origem da graça. Mas em terceiro lugar, nós temos aqui a manifestação da graça. Veja comigo, versículo 11 ainda. Porque a graça de Deus se há, como é que está escrito aí? Diga manifestado. Diga manifestado. O que isso quer dizer, pastor? A graça de Deus apareceu. Que a graça de Deus está escondida em todo o Antigo Testamento. Você vê lampejos da graça, mas ela está escondida. Mas agora, Paulo está dizendo que ela apareceu, ela veio à luz. A palavra manifestou aqui, epifania, é a mesma palavra quando fala da volta de Jesus, que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem
e todas as tribos da terra vierão à sua glória e se lamentarão diante dele. Então note que a graça estava escondida, mas agora a graça, Paulo diz, se manifestou. Como é que o senhor encontra, pastor, a graça escondida no Antigo Testamento? Em uma palavrinha teológica chamada cristofania. O que é isso? Cristo aparecendo, não em plenitude, mas é como se Cristo aparecesse disfarçado no Antigo Testamento. Disfarçado, pastor? Quem aqui, eu não vou perguntar que todo mundo lê a Bíblia, mas quem lembra lá no Antigo Testamento, uma expressãozinha dizendo o anjo do Senhor? Levanta a mão. Quem já leu o anjo do Senhor? Se você observar na sua Bíblia, essa palavra anjo está com A maiúsculo, porque esse anjo do Senhor não era qualquer pessoa, era o que a teologia chama cristofania, Cristo aparecendo de forma disfarçada, pré-encarnado. Ele não tinha encarnado, assumido o corpo de homem, então ele aparece. Então eu vejo, olha, capítulo 18 de Gênesis, lá está o velho Abraão, sentado no maior calor do dia, diz a Bíblia, sentado na porta da tenda. O que é que Abraão está fazendo? Em que Abraão está pensando, sentado na porta da tenda? Mas a Bíblia diz, o Senhor apareceu a Abraão. De forma plena, não. Abraão está lá, e a Bíblia diz daqui a pouco, Abraão se levanta e vê 3 homens, 3 varões. E o do meio, quem sabe mais alto do que o da esquerda e da direita, se diferenciava. E a Bíblia diz que Abraão vai lá, fala com eles, é hospitaleiro. A Bíblia diz que Abraão manda Sara preparar 3 medidas de farinha, faz 3 bolos. Abraão mata uma vitela. Abraão vai para baixo de uma árvore. Abraão come com aqueles homens. Abraão tem comunhão com aqueles homens. Mas a Bíblia diz que depois Abraão vai adorar um deles. Irmão, anjo ninguém adora. Vocês se lembram da ilha de Patmos, quando o anjo trouxe aquelas revelações a João, e João ficou tão encantado que se ajoelhou para adorar o anjo. O anjo disse, levanta, João, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Mas esse anjo, a Bíblia diz, Abraão prostrou-se. A Bíblia diz que os 2 anjos descem para Sodoma, mas Abraão, diz a Bíblia, fica diante do Senhor, em intercessão e em adoração, segurando. Quem é esse anjo? É a graça encoberta e não manifesta. Você vê, queridos, outro episódio que nos chama a atenção nessa questão desse anjo, diferente dos outros anjos, é quando Sansão vai nascer. Está lá a mãe de Sansão, a Bíblia diz que ela era estéril, não podia ter filho. De repente aparece um personagem e diz, senhora, eu vim aqui trazer um recado de Deus, um recado do céu. Que recado é esse? O recado é o seguinte, você é estéril, mas você vai ter filho. Eu vou ter filho, vai. Agora o menino vai ser libertador de Israel. O menino não pode comer uva, nenhum produto da videira, o menino não pode tomar vinho, não pode passar navalha na cabeça do menino. O menino será nazireu de Deus. E quando ela procura, o homem desaparece. E ela chega, chama Manoá, o marido dela. Apareceu um homem diferente, um aspecto diferente, disse isso e isso. Aí Manoá, cadê ele? Desapareceu. Aí a Bíblia de Manoá vai orar, vai buscar Deus, Senhor, manda esse homem de Deus de novo. E um dia Manoá está no campo, mais a mulher, e aparece esse anjo com A maiúsculo, anjo entre aspas, e diz, o negócio é o seguinte, o menino vai ser nazireu, e dá as mesmas informações, e Manoá fica tão espantado que diz, como é o teu nome? E o anjo lá diz, meu nome? O que você pergunta pelo meu nome? Meu nome, você não vê que é maravilhoso? Como alguma coisa, eu não posso comer nada. E a Bíblia diz que Manoá fez um sacrifício, um holocausto. E a Bíblia diz que esse anjo subia na fumaça do holocausto e fazia maravilhas. E quando ele desaparece, ele diz, rapaz, é o seguinte, nós vimos a Deus face a face e nós vamos morrer. E Manoá disse, vamos morrer nada, mulher. Se Deus quisesse nos matar, não tinha nos prometido que nós íamos ter um filho que ia livrar Israel. O que é isso? É a graça encoberta. Mas Paulo está dizendo que a graça, o favor imerecido de Deus, a graça que tem origem em Deus, Paulo está dizendo, se manifestou.
Diga comigo, a graça não está encoberta. Diga, eu não vivo lampejo da graça. Diga, a graça apareceu. A graça se manifestou. Todo mundo pode ver a graça agora. Quando foi que a graça se manifestou, irmãos? Belém. Ano 1 da era cristã. Estão lá os pastores no campo, apacentando as suas ovelhas. Quando repentinamente o céu se ilumina, um cortejo celestial aparece, cantando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Deus tem boa vontade. Vocês precisam se alegrar, por quê? Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O que é que está acontecendo? A graça está entrando no mundo dos homens para se manifestar. Quem é a graça? É Cristo encarnado. Diga amém. A graça se manifestou. A graça não está mais encoberta. Aí, você vê, ele agora é um homem, 33 anos de idade. E alguém vem pegando a mulher pelos cabelos e arrastando, com seus quipais, seus talites, suas vestes clericais. Aquela turma vem arrastando a mulher. Joga a mulher no meio da roda, eles estão em volta da mulher. E eles querem testar o Messias. Quero colocar Jesus em um bico de sinuca, numa saia justa, no canto de parede. Diz aí, Yeshua, Messias, Jesus. Essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Na lei, Moisés diz que nós devemos apedrejar. Ali você, o que é que diz? Se Jesus diz apedreja, ele vai dizer, cadê a sua misericórdia? Se Jesus não apedreja, eles vão dizer, e onde está a sua fidelidade para com a lei de Moisés? Você que é mestre, que é rabino, que é professor aqui entre nós. A Bíblia diz que Jesus está inclinado, sem olhar para nenhum deles. Jesus está escrevendo na terra. Ninguém sabe o que é que ele está escrevendo, mas ele está escrevendo alguma coisa na terra. Diz alguém: os nossos pecados ele escreve na areia, porque o vento vem e passa. A sua lei ele escreve nas tábuas do nosso coração, para permanecer sem ser apagada. E ele está escrevendo. E aí, qual é a resposta? Jesus olha para a mulher, se levanta, olha dentro dos olhos dos acusadores e diz: quem de vocês está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Uma pedra cai da mão, outra pedra cai da mão, e a Bíblia diz: os mais velhos e os mais novos, todos saíram. Jesus olha para a mulher e diz: cadê os teus acusadores, mulher? Nenhum te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que é isso, pastor? É a graça manifestada. A graça apareceu. Se não fosse a graça, cada um de nós estávamos no inferno por causa dos nossos pecados. Mas a graça olhou dentro dos nossos olhos e disse: nenhum dos teus acusadores te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Foi essa palavra que mudou a nossa vida, porque Paulo disse: a graça de Deus se manifestou. Jesus, Jesus, filho de Davi, fica quieto, cego, não está vendo que o mestre não vai te atender? Jesus, Jesus, filho de Davi, fica quieto, cego. Jesus, para, quem é que está me... Alguém está me chamando? Não, não dá atenção não, mestre. É o cego, é o Bartimeu, o filho do seu Timeu lá, não dá atenção a ele. Jesus manda ele vir aqui. E quando ele chega, Jesus diz: o que é que você quer que eu queres que eu te faça? Senhor, o que eu quero é ver. Jesus toca nas mãos e diz: vê, a tua fé te salvou. Bartimeu abre os olhos e começa a enxergar. E você pergunta: o que é isso? É a graça que não está mais encoberta no Antigo Testamento, não é a graça que aparece agora não como anjo do Senhor, mas é a graça que aparece como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Paulo agora está bradando, escrevendo para Tito, dizendo: Tito, a graça de Deus se manifestou. Quem já recebeu a graça, quem foi tocado pela graça, quem foi salvo pela graça, dê um aplauso e um grito de vitória.
Agora eu vou para o capítulo 19 de João. Eu estou vendo um homem com a cabeça 2 vezes maior do que o tamanho normal, porque ele está com uma coroa de espinho na sua cabeça, os espinhos estão feridos na sua cabeça. O rosto dele está completamente deformado, porque as barbas dele foram arrancadas. Seu rosto está inchado de tanto apanhar. Ele tem 300 cortes no seu corpo, fragilizado, está sendo zombado, criticado. E você pergunta: o que é isso, pastor? É a graça de Deus que se manifestou. John Bunyan, o autor do livro mais lido depois da Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais lido do mundo, mas depois da Bíblia, John Bunyan escreveu o livro Peregrino. E sobre a graça, eu vou ler para vocês o que John Bunyan diz quando perguntaram a ele sobre a graça de Deus. Ele dizia assim: ó filho do bendito, a graça te tirou da glória, a graça te trouxe para a terra, a graça fez com que tomaste sobre ti o peso de nossos pecados, peso inexplicável de maldição. A graça se encontrava em teu coração, a graça sangrou de teu lado ferido, a graça estava em tuas lágrimas, a graça se achava em tuas orações, a graça se derramou de tua fronte coroada de espinhos, a graça se apresentou com os cravos nas mãos e com os espinhos na fronte. Ó, aqui estão as insondáveis riquezas da graça, graça para alegrar o pecador, graça para a admiração dos anjos, graça para aterrorizar os demônios. A graça de Deus se manifestou. Amém? Glória a Deus! Adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, porque se você está aqui é porque você é alvo da graça divina, você foi tocado pela graça divina, você foi alcançado pela graça de Deus, como diz o antigo hino: a mim basta a graça de Deus, Jesus! Aplauda Jesus. Nós vimos o que é a graça, a origem da graça, a manifestação da graça. Mas em quarto lugar, nós vemos aqui nesse versículo o resultado da graça. O resultado da graça, pastor, sim. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Digo, o resultado da graça é a salvação universal e sem acepção. A graça não se manifestou somente para morrer na cruz e aquilo se tornar um espetáculo histórico. O exemplo de um Marte. Não. A graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E o que é salvação, pastor? 2 palavras para salvação: sotéria e sozo. São 2 palavras gregas. Sotéria, livramento. Então a graça salvadora é a graça que nos livra. Nos livra, pastor, nos livra de quê? Da morte eterna e do pecado. Foi isso que o escritor hebreu disse no capítulo 2, verso 2 do seu livro. O escritor Hebreus pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A salvação é grande porque o Salvador é grande. A salvação é grande porque os pecados eram grandes também. Então, o que é a salvação? Um grande escape de Deus. A graça se manifestou para nos livrar da morte e da condenação eterna, irmãos. Você já viu alguém pregando, dizendo assim: salvação é como alguém que está morrendo afogado e alguém joga uma boia salva-vida e o camarada escapa? Isso é a ilustração mais fraca que eu ouvi falar da salvação. Agora eu ouvi alguém dizer que salvação, sabe o que é? É alguém que caiu nas profundezas do abismo do mar. Foi além das fossas das Marianas, que é um abismo que ninguém conseguiu chegar lá ainda, o homem não conseguiu. E a salvação, sabe que é alguém afogado lá, e um mergulhador celestial pegando essa pessoa que já está morta, podre, em estado de composição e decomposição, trazendo para a beira da praia,
ressuscitando esse indivíduo, dando dignidade a ele, transformando completamente. Foi isso que aconteceu conosco. Nós estávamos nas profundezas do pecado, mortos espiritualmente, apodrecidos por nossas iniquidades, mas a graça se manifestou, trazendo salvação, o grande livramento de Deus. E Isaías já viu lá no seu livro, no capítulo 52, versículo 10, ele disse: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Graça é Deus desnudando, tirando a camisa, e seu braço poderoso nos tirando das profundezas da morte espiritual e nos dando vida. Quantos foram salvos pela graça? Deixa eu te ver. Aplauda, glorifique a Deus, exalte. O resultado da graça é a salvação. O que é a salvação? O grande livramento de Deus para a raça humana. Estávamos perdidos, caminhando para o abismo, mas a mão de Deus nos alcançou. Qual é o meio de salvação, pastor? Primeiro, a salvação é o livramento. O que é o meio de salvação? O meio de salvação é a fé e a graça. O Paulo que disse: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. É o Paulo que disse: pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é o meio e a graça é o resultado desse encontro. Quando eu uno a minha fé à graça de Deus, então a salvação, o milagre da salvação acontece na minha vida. Não é o que eu fiz, é o que Ele fez. Não é o que eu sou, é o que Ele é. Não é o que eu posso, é o que Ele pode. Não é a minha bondade, é a sua misericórdia. O próprio Paulo, que escreveu em Tito 2:11, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. É o Paulo, quem no capítulo 3, veja comigo aí, Tito, no capítulo 3, e no versículo 5, veja o que ele diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, é a misericórdia dele, pela lavagem da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. O meio é a misericórdia, que proporciona um banho de regeneração e uma renovação espiritual. Um novo nascimento é a manifestação da graça salvadora. Era assim que nós nos encontrávamos, na sarjeta, sujos pelo pecado. Ele nos trouxe, nos colocou no chuveiro da graça, nos deu um banho de regeneração e transformou o nosso caráter e o nosso coração. Amém? Então, o resultado da graça é a salvação é o escape, o meio da salvação é a fé e a graça. Mas quem é que pode salvar, pastor? Quem é o Salvador? Será que a mãe de Jesus, Maria, poderia ser a nossa salvadora, nos salvar dos pecados? Maria foi uma mulher extraordinária, alguém que Deus escolheu e tomou emprestado o útero dela, para que o Filho de Deus, pelo processo do nascimento, não vou dizer normal, mas sobrenatural, mas nascimento humano, entrasse e fosse a encarnação da graça. Mas se você estivesse lá no casamento em Caná da Galileia, e você encontrasse ali a mãe de Jesus, dissesse: a senhora é Maria? Dona Maria? Sim. A senhora é quem gerou o Filho de Deus? Sim. No meu útero ele foi formado. E você perguntasse: Maria, será que a senhora pode me salvar? Eu tenho certeza que a resposta dela, ela dizia: eu não posso salvar, mas ali está o meu filho Jesus. Faça tudo quanto ele vos disser, e então você será salvo. João Batista foi o primo de Jesus. Ele viu o Espírito Santo descer em forma corpórea como um pombo pousar sobre Jesus. Ele ouviu a voz do céu bradando: esse é o meu filho amado. João Batista foi o precursor de Cristo. Foi um pregador contundente que despertou uma nação adormecida. Mas se você chegasse para João Batista lá junto das margens de Jordão: dê licença, pois não, o senhor é o Hanã, o João, o batizador, o praticando teve lá, o que bateu sou eu, sim. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor: será que o senhor, como João Batista, podia me trazer a salvação? Eu te salvar? Eu, abaixado, não posso desatar
as correias do sapato do Salvador, não amarram nem a chuteira do Salvador, mas você quer ser salvo, ali está ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você perguntasse ao grande apóstolo Paulo, que escreveu Tito 2:11, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, você perguntasse a Paulo, grande teólogo do Novo Testamento, escritor de 13 cartas doutrinárias, você pode salvar? Ele ia dizer: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora, se você visse Pedro, o grande apóstolo, pregando lá em Atos, e você chegasse: Pedro, você andou sobre as águas? Andei. Pedro, você é um homem de Deus? Sou. Pedro, é verdade que você andou com Jesus de pertinho? Andei. Eu quero perguntar a você: você pode salvar? A resposta dele está em Atos, capítulo 4, versículo 12, que é um dos nossos decretos. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação só em Jesus Cristo de Nazaré, pois o nome dele é Yeshua, Jesus, e Yahvé é salvação. Foi isso que o anjo disse a Maria: você conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará os seus povo do pecado dele. E eu pergunto à igreja: quem pode salvar? Diga o nome dele. Quem pode salvar? Diga o nome dele. Desse lado aqui, quem pode salvar? Diga o nome dele. Desse outro lado aqui, quem pode salvar? Diga o nome dele. Toda a igreja, quem pode salvar? Diga o nome dele. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Salvação é um grande escape. O meio de salvação é a fé e a graça. Só Cristo pode salvar. Agora eu pergunto: o que fazer para ser salvo? Pastor, o que eu posso fazer para ser salvo? Nada. Simplesmente você pode receber a salvação. E tem uma maneira de receber a salvação. Pergunta ao carcereiro de Filipe, que Paulo disse a ele, quando houve aquele terremoto, as portas se abriram, por causa da oração de Paulo e Silas, do louvor. O carcereiro fica espantado quando vê que todos os presos tinham soltado. O carcereiro fica louco e diz: eu vou morrer mesmo, vai me matar, deixei os presos capaz, eu vou morrer, me suicidar. E quando ele tira a espada, que ele vai meter a espada no próprio peito, Paulo pula e diz: não faça isso. E o carcereiro agora está preocupado com a salvação física dele, e ainda com a espada na mão, tremendo, o carcereiro pergunta: senhores, a Paulo e a Silas, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E Paulo, a resposta de Paulo está lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Pastor, será que eu vou para o purgatório? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Pastor, e se eu pagar a promessa? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Pastor, será que eu não preciso passar pela lei do karma para entrar no estado de nirvana e ser perfeito? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Pastor, e se eu andar de joelho nas ruas da cidade? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. O que eu preciso é crer. Quem já creu nele, quem já creu, já foi salvo. Então agarre a promessa que a tua casa será salva também, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Veja aí, irmãos, não é trazendo salvação a alguns homens, não é trazendo salvação aos homens e não às mulheres, não é trazendo salvação aos brancos e não aos pretos, não é trazendo salvação aos magros e não aos gordos, não. Homem aqui quer dizer humanidade. A graça de Deus é universal e sem acepção. O resultado da graça é uma salvação universal. Ele salva o alto e salva o baixo, salva o gordo e salva o magro, salva o sábio, salva o ignorante, salva o homem, salva a mulher, salva o patrão e salva o empregado. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Os salvos aplaudam, glorifiquem e exaltem ao Eterno.
Veja, nós vimos o que é a graça, a origem da graça, a manifestação da graça, o resultado da graça. E Paulo sabia muito bem, porque Paulo teve o resultado na vida dele. Quando vai Paulo? Nesse cavalo, eu vou prender crente. Quando vai Paulo? Eu vou fechar a igreja. Quando vai Paulo? Eu vou acabar com o cristianismo. Quando vai Paulo? Eu vou perseguir crente. Daqui a pouco, perto do meio-dia, Paulo cai. O que está acontecendo, Paulo? Tem uma voz falando comigo. O que está dizendo? Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Está aqui o perseguidor da igreja. Está entrando em Damasco, levado pela mão, cego, 3 dias sem enxergar, mas 3 dias depois chega Ananias e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, de onde vinha, me enviou para que tu sejas cheio do Espírito Santo e tornes a enxergar. Quando Ananias põe as mãos, as escamas caem, Paulo abre os olhos, e agora o Paulo, que tem a sua visão física restaurada, tem a sua visão espiritual restaurada. De perseguidor, Paulo se torna a ser perseguido, porque o que persegue a salvação é alcançado pela graça salvadora. E agora ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele está escrevendo, dizendo: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E para começar a terminar de verdade, essa graça, em quinto lugar, ela é pedagógica. A graça é o que, irmãos? Veja o versículo 12. No versículo 11 ele diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. No versículo 12 ele diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente ou piamente. A graça é pedagógica, irmão. Pedagogia, né, vem de ensinar. O que era o pedagogo? O pedagogo era alguém que tinha responsabilidade de pegar o menino e educar o menino até que ele se tornasse adulto. Era o aio. Pedagogia vem dessa palavra, pedagogo, que na cultura grega, alguém que ficava na responsabilidade de ensinar o menino até ele se tornar adulto. Paulo não está dizendo que agora eu fui salvo, e porque eu fui salvo eu posso viver, continuar da mesma maneira, porque eu não podia fazer nada. Agora a graça me salvou, eu posso continuar. Não. O fruto dessa graça manifestada é que ela se torna a pedagogia de Deus. Então, quando você vem para o reino, você entra na faculdade celestial. Você vem para cá, para a igreja, irmãos, porque o efeito pedagógico da graça é lhe ensinar a ser crente. Eu não posso conceber alguém que diz que teve um encontro com Jesus e não aprendeu nada da salvação. Continua sendo um bebê espiritual. O que é que a graça vai nos ensinar? Veja só. Ensinando que, renunciando à impiedade, em primeiro lugar, a graça ensina você a renunciar à vida ímpia. Como é que você vem para a igreja? Você está na igreja desde que você nasceu e continua no mesmo pecado, na mesma vida que você tinha quando você estava fora do evangelho. Você não teve um encontro com a graça, porque não, somos salvos pela graça, agora nada de obra. Não, o Paulo que disse que nós somos salvos pela graça, disse: fomos salvos pela graça para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que boas obras são essas? Só trazer um pacote de macarrão, de feijão? Isso aqui é uma boa obra também, mas essa boa obra é exatamente a manifestação do caráter de Cristo em você. Você crescer na aparência espiritual com Cristo. Não, Paulo está dizendo aqui, ó, que a graça vai me ensinar primeiro a viver uma vida de renúncia, porque a vida cristã é a vida crucificada. Eu tenho que abrir mão do que eu achava que era prazeroso, mas que feria a santidade de Deus. E ele vai dizer, ó, que você, alcançado pela graça, vai aprender primeiro a renunciar à impiedade. Você não vai ser mais ímpio. O que é impiedade? É falta de piedade. O que é piedade? Devoção a Deus. O que é piedade? Vida
de comunhão com Cristo que me torna parecido com Ele nas minhas ações. A pedagogia da graça, primeiro, me ensina a renunciar à impiedade. Segundo, a renunciar às concupiscências mundanas. O que é concupiscência, pastor? Que palavrão é esse? Quer dizer, o desejo desenfreado da carne, de viver a mesma vida do mundo. Como alguém diz que teve um encontro com a graça e não aprendeu que a vida cristã é uma vida de renúncia aos desejos desenfreados da minha natureza pecadora. Como eu posso dizer que sou salvo e que me encontrei com a graça se eu continuo na igreja na prática da prostituição, da mentira, do calote, do mau caratismo? Como a pessoa passa o resto da vida inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, e continua com os mesmos maus hábitos? Essa pessoa nunca teve encontro com a graça, porque a graça é pedagógica. Ela me ensina a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, e aí como é a graça para me ensinar a viver, irmãos. Olha o que Paulo diz: para que vivamos nesse presente século. Século aqui quer dizer esse sistema, não está querendo falar de século, 100 anos. Esse sistema chamado mundo, um conjunto de filosofias, ideologias, hábitos, esse sistema espiritual, filosófico, religioso também, completamente destituído da palavra de Deus, dos princípios bíblicos. Como eu posso dizer que alcancei a graça e aplaudo, por exemplo, o aborto, e aplaudo a ideologia de gênero, e me calo diante da impiedade do sistema em que o mundo vive hoje? Não. A graça me ensina a abandonar a impiedade, a concupiscência mundana, e eu vivo nesse século, dentro desse sistema, de 3 maneiras. Olha aí quais são as 3 maneiras: sóbria, justa e piedosamente ou piamente. Quem foi alcançado pela graça, foi educado pela graça, primeiro a viver de modo sóbrio. O que quer dizer isso, pastor? Acordado, porque tem muita gente dormindo. Paulo disse isso na igreja. Paulo olhou para a igreja de Éfeso e viu um bocado de gente dormindo no meio dos mortos. Paulo: desperta tu que dorme, e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Na igreja de Corinto, Paulo disse que existem 3 categorias de crentes que não entendiam a questão da ceia. Paulo disse: porque por causa disso entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Pessoas que estão dormindo espiritualmente e não estão vendo que é tempo de viver uma vida que atrai a santidade e a glória de Deus. Então veja, a graça me ensina a viver nesse século de maneira sóbria, acordado, alerta, espiritual, entendendo o tempo em que vivemos, justa. Quem vive de maneira injusta nunca teve um encontro com a graça, porque a pedagogia da graça me ensina a viver de maneira justa e piedosamente. Ao invés de ser ímpio, iníquo, destituído de Deus, eu vivo uma vida de maneira piedosa. Porque você veja, quando Paulo diz isso, no versículo 12, que a graça nos ensina a viver de maneira sóbria, justa e piedosamente, ele mostra no versículo 3 exatamente como eu vivi antes de encontrar a graça. Capítulo 3, verso 3. Porque nós éramos, no outro tempo, insensatos. Você lembra das 10 virgens, as 5 loucas, insensatos? Desobediente. Quem vive em desobediência a pai, a mãe, a autoridade espiritual, quem vive a uma vida de desobediência não encontrou a pedagogia da graça. Extraviados, ou seja, desviados de Deus, servindo a várias concupiscências de direito, preso ao pecado, vivendo na malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Era assim que eu vivia. Mas quem encontrou a graça? Quem encontrou a graça? Levante a mão. Se você encontrou a graça, ao invés de você viver assim, hoje você vive de maneira sóbria, justa e piedosamente. Em 6º lugar, nós vamos terminar. Nós aprendemos nesse texto o futuro da graça. Veja o que diz o versículo 13.
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para cá, meu irmão. Estou terminando de verdade. Ainda vou dar uma só para você, que falta 13 para as 8 ainda. Olhe para cá. Quem foi alcançado pela graça, teve a graça manifestada no seu coração, recebeu a salvação, foi educado pela graça, tem uma expectativa que só os salvos têm. Qual é a expectativa? A expectativa de se encontrar com Jesus, vive aguardando a bem-aventurada esperança. Qual é a minha esperança? Minha esperança é ganhar na loto, na Mega Sena. Não, essa é a esperança de crente. Qual é a minha esperança? A minha esperança é ser o maior, ser alguém famoso, ter muita fama, ser conhecido. Não, essa não é a esperança do cristão. Qual é a verdadeira esperança? A verdadeira esperança é saber que há uma felicidade que o mundo não pode dar, que os prazeres da terra não podem dar. Que bem-aventurada esperança é essa? É a esperança de que Jesus está voltando. Quem foi alcançado pela graça, entrou na faculdade da graça, foi ensinado pela pedagogia da graça, todos os dias está nessa expectativa. Meu Deus, será hoje, será hoje. Vive com a lamparina cheia de azeite, a luz brilhando e o coração ardendo, apaixonado pelo noivo celestial. Porque eu vou dizer uma coisa para você, que talvez pareça chavão. Há 10 anos a gente dizia, Jesus está voltando. Mas hoje, irmão, a gente diz, Jesus está voltando, vendo alarmados os sinais da sua volta. Que sociedade é essa? Nunca vivemos em um tempo de frieza espiritual, de apostasia espiritual, de blasfêmia contra Deus, desvalorização do Evangelho, de impiedade, de avultamento do pecado, como nós estamos vivendo. Mas nós não estamos presos e nem focados nas coisas desse mundo. A nossa esperança é: Jesus está voltando, e nós temos que gritar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então eu não posso esperar Jesus uma expectativa morta, fria. Eu tenho que estar preparado, porque verdadeiramente Jesus está voltando. Olha o que Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo, irmãos, se você já havia preparado há 1 ano atrás, 10 anos atrás, você deve se preparar mais ainda, porque daqui a pouquinho ele está vindo. Os sinais já estão aí, todos eles, não falta nenhum sinal mais para Jesus se cumprir a questão da volta de Jesus. Os sinais estão aí. O grande e último sinal, como tantos pregadores dizem, é o grande despertamento espiritual, o grande avivamento que eu estou esperando. Mas eu quero dizer para você, olhe para o seu irmão e diga para ele: meu irmão, prepare-se, Jesus está voltando. Escute, isso não é conto de carochinha, isso não é história de pregador. Isso é uma realidade bíblica. Entendi o que é a graça. A graça se manifestou na minha vida. A graça me ensinou a renunciar o pecado. E hoje eu vivo com a única expectativa no meu coração: Jesus está voltando. Daqui a pouquinho, irmãos, ele vai descer do trono e vai acontecer o que Paulo disse. O mesmo Senhor, porque o mundo está esperando outras soluções, outros Cristos, mas o mesmo Senhor. Aquele que nasceu em Belém da Judéia, aquele que foi batizado por João no Jordão, aquele que foi tentado e venceu Satanás no deserto, aquele que foi à cruz, aquele que desceu à sepultura, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, o mesmo Senhor. Daqui a pouco ele vai descer do terceiro para o segundo céu, e quando isso acontecer, nós vamos ouvir o alarido para despertar os que dormem, a intervenção do arcanjo Miguel para derrubar Satanás do segundo céu, e nós vamos ouvir o toque da trombeta de Deus, e no momento, no abrir e piscar de olho, nós seremos transformados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, porque Jesus está voltando.
Irmão, se Paulo, há 2000 anos atrás, vivia nessa expectativa, imagina eu e você hoje. Como é que você vive, Paulo? Tem uma expectativa? Qual? Aguardo a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Joga os slides aí, só para a gente rever o que nós estudamos agora, essa noite. Hoje nós estudamos sobre a graça de Deus. Nós aprendemos, em primeiro lugar, repita comigo quando aparecer. O que é a graça? Diga, favor imerecido. A origem da graça, diga Deus. A graça de Deus. A manifestação da graça, diga Cristo. O resultado da graça, diga salvação universal. A pedagogia da graça. A graça nos ensina a viver uma vida santa. Em último lugar, o futuro que a graça proporcionará. Jesus Cristo está voltando.